Maurício, boa noite. Boa noite. Tá bom o som, não? Tá bom, tá ótimo. O meu tá bom? Tá bom também. Ah, então tá. Maurício, eu vou te pedir para apresentar. Deixa eu só contextualizar quem está entrando aqui agora a respeito do nosso assunto, né? Que nós vamos Sim, conversar aqui. Eu preparei um roteiro, gente, que é para a gente não perder nem um minuto, né? E não deixar passar nenhuma informação, tá certo? Então, ó, nutrindo leitoas, batendo metas, como otimizar a taxa de retenção e o alvo de cobertura, né? É o assunto da nossa live hoje. E nós sabemos, gente, que tanto, né, a taxa de retenção, alvo de cobertura, né, isso é essencial aí para trabalhar longevidade, né, está relacionado com longevidade das fêmeas dentro da granja e, claro, com a parte econômica. Então, o desempenho reprodutivo, ele é essencial para qualquer sistema de produção, certo? E as leitoas, elas são a base desse sistema aí. Então, nós vamos nessa direção. Antes de eu pedir o Maurício para se apresentar, né, o nosso convidado, eu queria pedir para vocês, gente, que colocassem aí, por favor, de onde vocês são. A gente gosta de saber, né, quem está aqui nessa live, de onde vocês são, qual região do país ou fora do país. Tem muita gente aqui que acompanha o perfil, e eu queria saber, pessoal, vai colocando aí pra gente, por favor, ó, de onde vocês são, nós queremos conhecê-los, tá bom? Isso, vai colocando aí, tem no Rio Grande do Sul, cadê o pessoal? Cadê os mineiros? Argentina, olha que legal, gente, Bahia, é isso aí, gente, vai colocando pra gente, Minas, Paraná, muito bom, pode ir colocando aí que eu tô olhando, tá? Então, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, eu quero apresentar aqui o nosso convidado para esse bate-papo, né? Maurício Prata, né, Maurício? Maurício é gerente técnico suínos da SM, Maurício. Dá um oi pro pessoal aí, por favor, se apresente. boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença, né? Sou gerente técnico de suínos na DSM e estou de retorno já há um pouco mais de 10 anos e já com 35 para 36 anos aí de mercado, né? Sempre trabalhando com nutrição e faz uns 20 e poucos anos aí só com nutrição de suínos. Então, a gente está bem de perto aí, sentindo aí as mudanças e a evolução, né, da suinocultura, dos problemas que também aparecem, né? Exatamente. Maurício, eu achei bem desafiador esse trabalhando só com nutrição, né? Porque só não é muita coisa, né, Não, Maurício? Quando a gente fala de nutrição, nossa senhora, né? é muita coisa. Tanto é que no começo eram várias espécies, e agora, que eu falei, 20 e tantos anos, somente suinocultura, e daqui a pouco a gente vai ter que se especializar por fase mesmo, não tem jeito, né? De tanta informação que tem, tanta demanda que tem de especialização mesmo, né? É por aí, não é? Isso aí. Ô, pessoal, essa live, ela é uma parceria com a Academia Suína e DSM, tá? E o Maurício é o nosso convidado, porque vocês estão vendo aí, né? Uma bagagem enorme na área. E eu tenho certeza que esse bate-papo aí vai ser incrível. Antes da gente começar, porque eu tenho um monte de perguntas aqui, nós vamos fazer um bate-papo mesmo. Eu queria avisar os que estão aqui presentes que nós temos sorteio. Então, no final da live, isso é igual prova de escola, Maurício. Você vai dar a matéria e no final da live eu vou fazer 3 perguntas, porque nós temos brindes, tá bom, gente? Então, fica com a gente até o final aí, que depois nós temos surpresa para quem ficar conosco aí. Tá joia? Então, sem mais delongas aí, Maurício, muito obrigada por estar aqui, né, contribuindo com o seu tempo. Ainda hoje eu estava conversando com um profissional do Sul e nesse momento assim que a suinocultura está passando por tanto desafio, e a gente estava falando justamente isso, né, gente? Tem tanta informação disponível e gratuita
que a gente tem que aproveitar momentos de crise para a gente crescer, tá? E aí, o Maurício vem aí contribuir, né, com essas informações aí para a gente, né, contribuir com o nosso crescimento profissional. Então, vamos lá, Maurício, deixa eu te perguntar. Eu gostaria que você começasse falando sobre as principais causas de mortalidade de matrizes, porque aqui, Maurício, a gente tem o nosso público aqui é de A a Z. Então, temos pessoas aí, né, que estão começando e pessoas expert em suinocultura. Mas vamos começar do começo, por Tá favor. ok. Tá ok. É muito difícil encontrar esses dados aqui no Brasil, né? E a gente acaba recorrendo ao National Hog Farmer, né? Uma associação americana que acaba compilando esses dados, né? E os últimos que tem são realmente só até o fechamento de 2021. E a gente pode imaginar o que vem aí pelo 22, com algumas coisas estourando mais aqui no Brasil, né? Mas esse estudo aí mostra ao redor aí 16%, mais ou menos, com umas juntando aí perdas por problemas entéricos, respiratórios e saúde em geral. Até esse saúde em geral já é meio vago, né? Temos aí quase 8% perdas aí por patas, pernas e estrutura óssea, vamos dizer assim, né? E 14% já fechou em 21 com um problema de prolapso, lá nos Estados Unidos, segundo esse levantamento. Mas o que mais assusta é justamente o número maior, que são ao redor aí de 53% de causas desconhecidas. Então, só aí a gente vê o tamanho do problema, porque tá muito disperso isso, né? 53% da mortalidade não identificado. Então, sabe lá, né, como faz falta um técnico numa granja, alguém com capacidade ali de apontar a causa real, né, da morte. Chama atenção também que 2021 aumentou muito a eutanásia, justamente por problemas locomotores e por problemas de prolapso, né? Então, a gente espera, vai ter que, certamente, vamos aguardar fechar 22 aí, mas certamente esses problemas aí vão aumentar, porque a gente vê que a ocorrência tem aumentado bastante aí no campo, né? Principalmente o prolapso que tem. Os problemas locomotores são crônicos, né? Não tem jeito, né? Essa subnotificação do campo também é bem complicado, né, Maurício? Porque às vezes são colaboradores que não têm um conhecimento para apontar, né? Então fica muito subjetivo até esse registro também, né? Exato, exato. Então, assim, é um problema, né? Mas é melhor que aponte assim do que apontar errado, né? É melhor a gente ter conhecimento, ter ideia do que a gente não sabe do que apontar para um caminho errado, né? Ainda que eu acho que é melhor assim, né? Para todo mundo ter oportunidade de correr atrás das causas, se qualificar né, e de repente chamar um técnico, um veterinário para poder apontar melhor os seus problemas dentro da granja, né? Com certeza. Bom, então continuando ainda nesse assunto, né, já que a gente está falando de mortalidade, o que podemos fazer para que essas causas sejam evitadas, né? São variadas, mas qual o caminho? Aí começa. Se a gente falar de prolapso, por exemplo, hoje não se tem ideia se existe algum elemento nutricional, algum nutriente envolvido, né, com as causas. Tem alguma coisa apontando mais para maior incidência em porcas mais magras, alguma coisa assim. Aí a nutrição, do modo geral, mas não um nutriente, né? Então, mas também não é uma certeza ainda. São coincidências até então que se pode dizer, né? Com relação à parte de locomotores, né, problemas locomotores, aí sim a gente tem conhecimento, né, de alguma coisa que a gente pode fazer de base, né?
Então, começa, vamos dizer, desde quando a gente deve considerar que aquela fêmea é uma matriz, né? Então, vamos dizer, a gente tem que já considerar ela desde saindo da creche, né? Desde saindo da creche, não tem como, você não adianta judiar dela durante um tempo e depois você querer selecioná-la e a partir dali, dos 150 dias, você considerar como um animal que vai ser uma futura reprodutora. Então, a gente tem que cuidar desde a saída de creche, né? Cuidar bem daqueles animais. Muitas granjas fazem com que eles participem do fluxo, né? Por questões sanitárias e tudo, mas tem outros aspectos muito importantes, não só o nutricional, né? Mesmo entre as genéticas, a gente vê, tem genética que recomenda 4 fases, 3 fases, 2 fases. Eu fico me perguntando, né, só por uma questão de custo ou qual seria a diferença numa mesma genética, uma fêmea, vamos dizer assim, construída ou nutrida até a cobertura com 4 fases, com 3 fases, 2 fases ou uma fase só, né? Haveria diferença, né? Então, a gente não tem isso muito bem estabelecido. Acho que é a categoria com menos estudos, menos até que cachaça, né? Cachaça é muito objetiva, estudo de nutrição. Você mede, faz a nutrição, vai lá medir volume espermático, a motilidade, a concentração, a limpeza, né? É muito mais objetivo. E a gente sabe que as leitoas precisam mais do que um animal que vai para o gancho, né? Então, na nutrição, a gente vê diferenças muito grandes, e aqueles que nutrem suas fêmeas em alguma fase com a alimentação que é animal destinado à engorda, certamente tem muita dificuldade, e esses aí têm problemas seríssimos de retenção e longevidade no plantel, né? Certo. Falou tudo. É muito desafio. Ô, pessoal, antes de eu passar para a próxima pergunta aqui, que nós preparamos para o Maurício, vocês podem ir mandando perguntas que eu estou anotando e no final eu trago as perguntas de vocês, tá? Então, algumas pessoas aí estão mandando as perguntas, pode mandar, ao final eu vou perguntar para ele, tá bom? Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta agora um pouco mais específica sobre nutrientes específicos, né? Quando a gente pensa assim em problemas, né, devido ao crescimento, a precocidade da fêmea suína, né, crescimento rápido e tudo que ela tem que, o corpo dela tem que ser preparado num período de tempo curto, né, para poder reproduzir. Nós sabemos que nós temos aí desafios como conformação da estrutura óssea, né? Osteocondrose, que são problemas reais aí dentro das granjas. E aí a pergunta que nós separamos aqui para você, Maurício, se existe algum nutriente específico para evitar ou para contribuir, né, com essa formação da estrutura óssea e evitar, assim, a osteocondrose. Fala um pouquinho para a gente desses nutrientes. Há vários nutrientes envolvidos, né? Tudo que contribui com a estrutura óssea, e hoje está cada vez mais evidente, né, a necessidade de se manter um nível elevado do metabólito, né, 25-hidroxicólicalciferol, né? Então, que regula, que controla, vamos dizer assim, e facilita a homeostase entre cálcio e fósforo, né, nos níveis séricos, né? É o que forma o osso, é o que retira para manter o pH, a homeostase e a reposição óssea, né, necessário, baseado no nível sérico adequado de 25-hidroxicólicalciferol. Nós já fizemos alguns estudos e vimos que reduz a gravidade, né, mas não consegue zerar as questões de osteocondrose, porque a osteocondrose é também, vamos dizer assim, uma ocorrência, uma síndrome
que, vamos chamar de síndrome, porque é multifatorial. E aí é que a gente tem que começar a olhar um pouco diferente para essas fêmeas, né? Não é só a nutrição, mas a questão do espaço, né? A gente vê que já na creche, muita gente aperta demais, né, a lotação com 0,25 e não com 0,33, que seria, vamos dizer assim, o ideal. E aí aquele animal é transportado de qualquer jeito, vai para uma baia, continua com uma lotação alta, alta umidade, animal escorrega, né? E aí, se esse osso não estiver com uma estrutura para suportar essas compressões, essas movimentações, né, acidentais, né, aquelas que não são um movimento natural, a chance de acontecer osteocondrose é muito grande, né? E é nesse papel também que, então, aí entra o 25-hidroxi, porque a gente tem fotografias de microscopia mostrando que o tecido ósseo fica muito mais organizado, né, a estrutura dele, o crescimento dele é muito mais organizado quando os níveis são adequados do que quando os níveis são inadequados. Então, a gente chega à conclusão que a vitamina D tradicional, ela não dá conta hoje do rápido crescimento, né, que tem essas fêmeas e da especialização que tem que ter para poder ter uma estrutura óssea adequada para uma alta produtividade e uma alta permanência no plantel, né? Certo. Então, espaço e nutrição são fundamentais aí para a osteocondrose, né? Tá? Aí, no caso, vamos dizer, o espaço também é fundamental, maior, porque a gente sabe que no caso dos cascos, né, que aí são outros nutrientes envolvidos, né, mais classicamente os microminerais, zinco, manganês, cobre e, no caso, a biotina, é fundamental que esses animais, além de terem um pouco mais espaços, permaneçam num ambiente seco, né? Porque não há nutrição que resolva quando o ambiente é úmido. Não há nutrição que resolva. Tá? Então, isso pode pôr 2 gramas de biotina que não vai funcionar, não tem jeito, né? A umidade é veneno puro para a saúde do casco, né? Tá? E a gente, só fazendo um parênteses aqui, né? A questão do bem-estar animal. Então, na verdade, a gente fala de espaçamento pensando no bem-estar animal, mas aí, no fundo reflete para o produtor também, né, Maurício? Porque aí o animal consegue, né? Pelo menos falando das leitoas, que é o nosso foco aqui, elas vão conseguir, né, ter uma condição melhor, né? Uma estrutura melhor para a reprodução. Então, está tudo alinhado, né? Exatamente, né? É uma necessidade realmente delas, né? É um conforto para a produção, né? Se a gente começa a apertar, né? Eu costumo dizer, né? A gente vê a mesma estrutura aí, as granjas aumentam 20%, 30%, e com o mesmo espaço. Quer dizer, não tem cabimento isso, né? A gente vive sofrendo diversas maneiras de fazer conta dentro de uma granja. Uma delas é fazer pela ocupação do metro quadrado, mas tem um limite. A gente paga a conta lá na frente, né? Então, assim, as granjas incham, elas não crescem, né? O mesmo espaço, elas incham por dentro, e aí a gente vê, né, emergir todos esses tipos de problemas que antigamente a gente não tinha dessa forma tão exacerbada assim, né? Certo. Mais uma pergunta aqui, Maurício, muito interessante também. Então, olha só, eu acho até que você já respondeu, né? A gente perguntando aqui sobre a questão do nutriente, que é fundamental para essa formação, né? Pensando em... E a outra pergunta que tinha separado aqui, além disso, existe algum outro fator que tem grande impacto nos locomotores, que é a questão do espaçamento que nós acabamos de discutir, né? Exatamente, né? Exatamente. O espaçamento e o transporte, vamos dizer assim, a condução desses animais de uma instalação para outra, né? A gente vê situações em que
os animais acabam sendo tocados de uma maneira um tanto quanto apressada, né? E aí acontece esse tipo de coisa, né? Vai propiciando situações em que o animal acaba escorregando, não aceitando a movimentação naquele sentido, né? Eles querem sempre vir pelo lado contrário, para onde a gente quer que ele vá, né? É comum isso. Então tem que tocar com muita calma, né? Transportar com muita calma, porque não adianta, é a cultura reprodutora, né? Então você fez tudo direitinho na ração, deu tudo direitinho e tal, chega lá na hora do transporte, tá tocando de qualquer maneira e correndo o risco realmente do animal escorregar, cair, brigar, enfim, né? E aí isso aí aparece lá na frente, né? Eu tô insistindo nisso, Maurício, porque, assim, quando eu vou em granja, visito granja com frequência, e a gente escuta muito quando a gente fala de locomotor, né? Formação aí da leitoa, a gente escuta muito a questão de nutriente, micronutrientes, né? Suplementação, e pouco se fala da influência de espaçamento e também Sim, do manejo com os animais e com a ambiência, porque você já disse, não há nutrição, né, que aguente, que consiga tampar, né, o buraco aí da umidade. Então, é importante, né, pegar firme nisso. O locomotor, que é um problema real em granja, em leitoas e reprodutoras, além da suplementação, a gente focar no ambiente, né, que é manejo, umidade e espaçamento, né, Maurício? Importante. exatamente, exatamente, né? Muito bom, né? Bom, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação entre nutrição e formação do casco, Maurício. Por favor, fala um É, pouquinho para gente. então, eu sempre falo que é muito mais fácil a gente formar bem o casco do que depois tentar recuperá-lo, né? Então, por isso essa nutrição fundamental desde o início da leitoa é muito importante, porque a gente tem ali, vai que saia, para facilitar as contas aí, né? Saia com 70 dias da creche e vai ser lá coberta lá com 210. Nós temos aí 140 dias, né? Onde o ritmo de crescimento desse casco é muito mais intenso, e aí até por isso os nutrientes têm que estar muito mais presentes, né? Você levanta o prédio mais rápido, precisa de matéria-prima, né? Então, o ritmo aí é ao redor de 10 milímetros nesse período, né, de crescimento de leitoa. Enquanto que já quando o animal está adulto, é 6 milímetros por mês, né? Estamos falando por mês. Então, é muito mais fácil você construir durante esses 140 dias do que depois 6 milímetros você vai ter que renovar a cada mês, né? Demora muito mais para a gente fazer essa recomposição, vamos dizer assim, do casco. E aí, como eu falei, os elementos têm, óbvio, macronutrientes envolvidos, o cálcio, fósforo, os aminoácidos sulfurados, né, metionina, cisteína, né, estão envolvidos, mas os micro, né, como se costuma dizer, né, os microminerais, o zinco, o cobre e manganês são muito importantes, e a biotina. E aí trabalhei numa empresa em que se fazia elegantemente a comparação com uma parede, né, onde os microminerais seriam os tijolos e a biotina seria o cimento, né. E aí que a gente constata, né, a importância da falta de umidade. Porque quando a gente vê que, quando a gente está fazendo uma laje, se tiver úmido, o concreto não seca, né? Não endurece, né? Então, realmente, é muito feliz essa comparação, porque tem que secar para poder ficar firme. E quando está tão bem feito, é muito interessante, porque a gente percebe que até na almofada plantar, né, fica mais difícil, inclusive, de pegar sujeira, quando realmente está muito sadio, que é o ponto fraco ali, né? 92%, vamos dizer assim, das lesões estão na almofada, né, plantar. Então, acaba que é um tecido mais mole e que fica mais sujeito a
sofrer com a presença de umidade, né? Justamente por ser um tecido mole, né? Tá? Certo. Bom, então agora, Maurício, tô mudando um pouquinho de assunto. Já tem daqui, ó, já tem várias perguntas também para depois que a gente terminar. Mas olha só, vamos falar um pouquinho agora sobre desenvolvimento do aparelho reprodutor. Então vamos sair agora, vamos, né? Tá relacionado, mas é diferente. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como a nutrição ela vai influenciar no desenvolvimento do aparelho reprodutor dessas fêmeas. Não existe estudo nenhum, vamos dizer assim, correlacionando também nutrientes com algum hormônio, com alguma coisa. A gente sempre vê isso através da manifestação do cio, né? E os estudos se concentram aí, baseado em restrições, em período de restrição depois de à vontade, né? E sempre mostrando que aqueles animais que passam por uma forte restrição, eles acabam demorando mais para entrar em cio no manifesto, porque não chegam no amadurecimento do peso, né? E nem do aparelho reprodutor. Então, assim, o grande problema só é que esses estudos passam por uma restrição severa. Não tem nada assim, 90%, 80%, que é o que eventualmente chega a acontecer nas granjas, né? Por mau dimensionamento de coxo também, né? Vamos dizer assim, indisponibilidade, ou não tem coxo suficiente para todo mundo. Algumas fêmeas acabam passando por restrição. Então, esse 90%, 80%, a gente vê que realmente os animais acabam ficando para trás, mas não existe estudos mostrando assim, um abismo, 50%, né? Ou uma restrição muito qualitativa também, né? Muito mais forte. Mas, assim, a gente vê que os animais que têm hoje um ritmo de crescimento mais acelerado são esses que vão entrar em cio, essas fêmeas que vão entrar em cio, e normalmente são as de melhor produção e de maior persistência no plantel, né? Aquelas que já nascem pequenas, que aí tem a nutrição né, já na mãe, na avó, ali já se determina o número de ócitos, né, que vão estar à disposição para uma nutrição boa ali para frente. Então, desde da nutrição das avós, que é outro caso, de repente nós vamos ter que fazer algo diferente também para elas, né? Já pensar nisso, para ter fêmeas melhores, né? Mas aquelas que nascem com um peso menor, elas já vão ficando para trás. A taxa de seleção delas é menor, demora mais tempo para elas chegarem ao peso de cobertura, né? E esse animal tende a permanecer menos no plantel, embora a produtividade, às vezes, dela não seja tão menor, mas a tendência de permanecer menos tempo no plantel, né? Então, temos aí, né, que realmente os animais mais precoces são os de melhor produção e de tendência de ter maior tempo de permanência no plantel, né? E aí a gente vem lá atrás, né? Na verdade, então a preparação da fêmea, ela vai vir lá na gestação da mãe dela, né? Porque... Exato, né? Assim, a produtividade dela pode estar sendo determinada ali já, né? Com certeza. Quem sabe a gente ainda, hoje, não diferenciando uma da outra, eu também na prática ainda não parei para pensar como poderia ser feito, mas a gente já pode estar subutilizando até o material genético que já temos na mão hoje, né? Então, né, aquelas que realmente crescem poderiam já apresentar já até um número maior de nascidos e coisas assim, né? Maurício, tem muito trabalho para ser feito ainda, né? Muito estudo para ser Tem. feito, né? Para não ficar só na especulação, né, Maurício? Porque isso envolve dinheiro, envolve o custo, envolve o produtor, né? Mexer na nutrição.
Então, a gente só consegue afirmar aqui que ainda tem muita pesquisa, né? Muito teste para ser feito, né? Sim. E as próprias granjas têm que estar preparadas para algo diferente, né? Então, assim, a engenharia delas hoje, ela não é mais compatível com esse tipo de fêmea, né? Você vê, por exemplo, todo o esforço que foi feito com o sítio 4, né? Nos grandes grupos aí, né? Nas agroindústrias e tudo. O sítio 4, beleza, está especializado ali, manda imprimir para coberta e tal. Quando ela chega lá na granja, ela não tem um espaço, um silo, uma linha de fornecimento para uma ração especial para ela. Então a gente faz todo um esforço lá atrás e acaba caindo no comum, não podendo diferenciar a nutrição dessa fêmea na primeira lactação, que é fundamental também, né? Que é Não fundamental existe também. não existe um alinhamento, né, Maurício? Precisava, então, fazer um alinhamento para esse tipo de manejo, né, com as fêmeas de quarto sítio, para justificar, né, todo o trabalho do quarto Exato. sítio. Não, mas mesmo dentro de uma granja que produz a sua própria, né, autorreposição, tem que ter lá uma maneira de cada linha no mesmo galpão você ter no mínimo dois silos para poder diferenciar um grupo ali de primeira lactação ou até mesmo a segunda já também, né? Para que fiquem alinhadas e recebam uma ração diferente, né? Então, Sim. Você está falando aqui, eu fico imaginando o desafio lá dentro da granja, né? Aí sim, se a gente for estender, a gente vai falar de síndrome do segundo parto, vai falar de um monte sim, de coisa sim, relacionada, né? Muito bom, exatamente. muito bom. Maurício, muito bom. Ó, mais uma perguntinha aqui, tá? A Tá joia. nutrição pode impactar, então, nós já respondemos, mas vamos firmar aqui com o pessoal. Sim, A nutrição pode impactar a quantidade e a qualidade dos folículos, né? Ou seja, a nutrição pré e pós-natal, porque depois que ela pare, ela já vai ciclar de novo, né, Maurício? Comenta pra gente exatamente. isso aí, por favor. Então, não, como eu falei, né? De repente, da avó, nós não estamos fazendo nada diferente e ela pode responder melhor, gerando fêmeas com uma quantidade de óvulos lá na frente a oferecer maior do que temos hoje, né? E se a primeira lactação não for feita, também da avó, né? E da nossa fêmea comercial, vamos dizer assim, a nossa F1, ela é determinada realmente, né? A gente sabe que quanto melhor nutrida estiver a porca, a fêmea, na lactação, maior vai ser o tamanho desses folículos e vai ficar mais fácil na hora da implementação, né, depois da fecundação, da implementação desses folículos no útero, então, né? Então, é fundamental, a gente sabe, que influencia durante a lactação o tamanho, né? Que aí, com isso, ele próprio produz mais progesterona e consegue se fixar, né? Durante toda a gestação. As perdas iniciais diminuem, né? Então, e a qualidade do, do folículo, então, determina essas perdas, né? Então, E aí eu vou fazer um comentário aqui, né? Não é uma pergunta, um profissional que colocou um comentário aqui, que é o Fábio Resmini. Eu vou ler o comentário dele porque está alinhado com o que você disse aí agora, Maurício. Olha, recentemente ele pegou 2 casos de leitoa com ovário policístico, né? E em ambos os casos houve restrição alimentar devido aos custos de produção, ou seja, faltou energia, né, para ela poder exatamente o que você está dizendo aí. E ele trabalha muito com ultrassom, né, confirmando aí no campo o que você acabou de dizer. deve ter sido uma restrição qualitativa, então, para chegar nesse ponto, né? Então, assim, a gente não consegue apontar a gente trabalha com volume de ração desses tipos de trabalho, né? Então, você não consegue apontar um nutriente, mas é o conjunto, né, que acaba prejudicando, né? Uhum. E Muito você bom. está respondendo já algumas pessoas aqui, né? O Ari escreveu, né? O que pode ajudar o desenvolvimento
de óvulos nas futuras fêmeas, também está respondido aí nesse comentário, né? Sim, sim. Certo. Maurício, quais parâmetros, por favor, essa pergunta é uma pergunta aí, pessoal de campo aí, pessoal, presta atenção na pergunta. Quais parâmetros você julga mais importante avaliar durante a seleção de leitoas? Você vê, existe aquele gate score, né, que foi simplificado, que é o score de locomoção, né, que o pessoal estabeleceu, o ANIL, lá nos Estados Unidos, e é uma coisa que o pessoal não faz, né? A gente olha, logo, só quando é muito evidente, né, uma porca uma leitoa que não caminha, que para, já está com o casco estourado, só quando é muito evidente é que a gente deixa de lado, né? Mas eu acho que um score de locomoção seria muito importante fazer, né, ver como ela caminha sem necessidade de ficar tocando o animal, né? Começa quando tem alguma lesão mais leve, alguma coisa assim, já começa a fazer alguma compensação de movimentos, de balançar a cabeça, né? Arquear a coluna, tem alguns sinais, né? Isso é muito importante conhecer isso para praticar, né? Para praticar e olhar para trás o que a gente estava fazendo de errado para que menos animais cheguem, né, no ponto de seleção dessa maneira, né? Então, não é só para selecionar, é para questionar também o que a gente fez antes, né? Tudo isso que a gente já comentou, de espaço, de umidade, etc., né? Então, assim, o score de locomoção seria muito importante, né? A avaliação do casco, óbvio, uma coisa que é feita por todos, eu acho que é o mais fácil, que é o número de tetas e se elas são viáveis, né? Se não tem teta invertida, coisa assim, né? E os aprumos, né? Então, ver esse animal só pela locomoção, eu acho que aí já ajuda muita coisa. Mas são os pontos fundamentais aí. Óbvio que idade e peso, né? Manifestação de cio, tudo isso, já, teoricamente, já passamos por isso na hora realmente da cobertura em si, né? Então, é muito importante isso, porque é isso que vai nos pressionar lá na frente se for mal feito. Nós vamos perder muitas fêmeas antes do tempo, porque o trabalho não foi bem feito. E tem que sair dessa de nasceu é fêmea matriz. Não pode ser desse jeito, né? Se tiver muito apertado a seleção, de repente tem que aumentar o número de avós para ofertar mais e a gente ter uma possibilidade de selecionar mais fêmeas em melhores condições, né? Principalmente quem está crescendo o plantel aí, gente. E aí um comentário meu, Maurício, que é o que eu vejo aqui na região, dentro de granja, o pessoal está crescendo o plantel, precisa de um número X de matriz, e aí vai trazendo para dentro. Não é assim, porque depois, né, na ponta do lápis, isso é prejuízo, né, Maurício? A conta vem depois. A conta vem depois. E aí, o que eu errei? Né? Mexe na nutrição, mexe no espaço, você errou na seleção. Então, foi lá no começo, né? Bom, mais uma aqui. Em relação aos parâmetros produtivos e econômicos, Maurício, qual a melhor forma de calcular a rentabilidade da atividade? Pois aí para onde da onde vem todas o alvo de cobertura, vamos dizer assim, para onde convergem todos os problemas, né? Eu costumo dizer, né, que o pessoal é um parâmetro fundamental, né, para se alcançar, que todo mundo deve fazer a todo custo, mas não pode ser a qualquer custo, né? É muito importante isso, porque a gente cumpre a meta, mas estraga todos os outros parâmetros. E que tem de parâmetro dentro de uma granja é uma loucura, né? É uma loucura. Número de nascidos, distribuição,
por parto, é uma confusão e a gente fica no meio disso tudo. Então, tem que fazer lá atrás o bem feito, né? Tem que fazer o bem feito com a leitoa, deixar entrar no plantel e, às vezes, para quebrar um ciclo, tem muita gente que prefere cobrir mais cedo uma leitoa, né? Colocar à disposição para cobrir uma leitoa do que deixar uma porca que está lá já no 6º, 7º parto, que é descartar logo. E para você quebrar esses ciclos, você precisa respeitar todos esses parâmetros lá no momento da cobertura, com idade correta, no cio correto. Tem que começar bem para que lá na frente esses números não venham esses erros não venham a te pressionar, né? Então, sem dúvida nenhuma, o alvo de cobertura é o fundamental, que é o que determina o fluxo, né, de capital dentro da granja, né? Mas tem que lembrar que o segundo custo é de leitoa. O segundo custo, né, a primeira ração, né, e lógico que você está aí faturando, né, com os animais vendidos, mas o segundo custo é a taxa de reposição, né? É a reposição de fêmeas dentro da granja. Então, se a gente não fizer bem feito, aí acontece, vai acumulando erro, você tem que, cada vez mais, fica mais difícil, né, de atingir o alvo de cobertura. Eu hoje, se fosse gerente de granja, eu olharia do alvo de cobertura quanto eu consigo alcançar naturalmente e quanto eu tenho que forçar. O tanto que você tem que forçar é o tanto que você vai ter que voltar tudo para trás e rever tudo que você está fazendo. Porque é ali que a coisa pega, né? É ali que a coisa pega. E aí, por isso, a gente vai vendo essas taxas de retenção cada vez menores, tudo bem, aparecendo essas síndromes de prolapso, etc., que independente da idade tem acontecido, mas a gente tem que entender, se tivesse tudo normal, qual seria a minha taxa de cobertura, o percentual do alvo de cobertura. E aí, quanto eu estou forçando a barra para manter esse nível de cobertura que eu tenho hoje. Aí você analisa todos os erros que você cometeu antes, né? Então, assim, não vamos nem falar em número de nascidos, etc. Você está fazendo coisa errada lá, em algum lugar esses números também não estão bons, né? Seja no primeiro parto, no segundo parto, alguma coisa não está legal. E se você fizer realmente tudo direitinho, construir bem a fêmea, der uma oportunidade de uma boa lactação, uma primeira lactação, o segundo parto não vai haver essa síndrome, e aí tudo vai caminhar melhor, né, dentro da granja. Tá? Ou seja, um furo de cobertura, às vezes, ele vai impactar menos do que uma cobertura a qualquer custo, né, Maurício? Tem que fazer conta, Exatamente. né? Exatamente. A gente vê isso aí, o pessoal fica assim, tem que cobrir tantas por semana, tem que cobrir, né, dependendo se é banda ou não, mas tem que cobrir, e não está selecionando direito, ou seja, não está fazendo o papel, a preparação correta, quando vai ver lá, os índices, né, vão lá embaixo. É isso aí. Sim. Né? Bom, Maurício, eu estou satisfeita porque eu fiz as minhas perguntas, mas temos algumas perguntas aqui que eu separei, pessoal, tá bom? Algumas eu já coloquei dentro dos comentários aqui, então as pessoas, né, já até comentaram, foram respondidas. E temos aqui outras, ó. Baias coletivas podem ajudar nos problemas locomotores? Os estudos mostram que muda o tipo, certamente está falando desculpe, gestação, porque deve estar falando da gestação, né? Não não especificou, mas... das leitoas, né? Porque normalmente da leitoa é baia coletiva, né? Normalmente se mostra que o tipo de lesão no casco muda um pouco, tá? Muda um pouco. Agora, também, e aí vem a máxima aí do campo, que esses sistemas de baia coletiva, muitas vezes, têm perdas maiores, né? Os sistemas automáticos levam a perdas maiores. Mas também justamente porque não respeitam as proporções, né? Aquelas máquinas são feitas para 60 porcas e não para 80, como se coloca,
né? Então, existe disputa, animal fica ali berrando ali fora, a porca que comeu não sai, não é automático, mas não dispensa a mão de obra, né? Não é para dispensar a mão de obra, aquilo ali é para mudar o tipo de trabalho. Então, você vê lá, se a máquina, se a porca não sai, você tem que ir lá, tocar ela de lá para outra poder vir, né? E há muitas perdas relacionadas a isso, realmente, porque é um estresse danado, ó. A porca querendo comer e a outra não deixa, né? A outra fica lá, já comi, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Então ela fica lá então tem coisas que, né? Esse erro de proporção, né? E esse estresse que eu acho que tem que ser visto, porque realmente não é para mudar o tipo de trabalho, né? Facilitar, melhorar a precisão e não para tirar funcionário. Eu acho que não é por aí, né? Certo. Mais uma perguntinha aqui, Maurício, por favor. Essa pergunta é até uma pergunta interessante, eu escuto isso também. Genética. Existe uma diferença entre genética e probabilidade, né, de problemas locomotores? Você sabe se tem algum estudo, alguma... Não, nunca vi isso e eu acho que elas estão submetidas ao mesmo grau de dificuldade. Eu não vejo diferença entre elas. O que eu acho que vai acontecer no futuro é o seguinte, né? Essa busca de maiores nascidos tem que vir acompanhado de aumento de par de teta, né? Senão não vai ter suficiente para o número de leitões que está sendo gerados e que a gente vê nascendo aí bastante, né? 20, 22 aí, já está muito comum isso já, né? Então, o que vai acontecer? O animal vai ficar mais comprido. Já o centro de massa da porca já não é lá essas coisas, né? É muito mais para a parte traseira do que realmente para o centro, né, do animal. Então, há muito mais peso na parte de trás do que na frente. Por isso que, normalmente, os cascos de trás sofrem mais, né? Mais lesões. Então, assim, isso tende a piorar. E aí, essa questão de estrutura óssea da coluna vertebral vai ficar, vamos dizer assim, mais forçada, né? Mais forçada. Então, a tendência é de aumentar o peso dos animais. Se não aumentar a área de contato do casco com o piso, nós vamos ter mais peso por centímetro quadrado ali, né, do casco, né? E aí, lembrando da física, lá, o quilograma-força lá por centímetro quadrado, quer dizer, vai aplicar mais força, vai ficar mais pesado. A tendência é de se agravar os problemas de casco, né? E certamente locomotores, do modo geral. A tendência é de agravar, né? A tendência é de agravar. Mas eu não vejo diferença entre as genéticas, não. Não consigo ver isso, né? Então... até porque são vários fatores envolvidos, né, Maurício? Não é Sim, um fator sim, só, né? Concordo. exatamente. Temos mais duas aqui, vou falar rapidinho para a gente passar para... Nós já estamos chegando no final, viu, gente? Já já nós vamos fazer o sorteio. Mas duas perguntinhas aqui ainda, Maurício. As micotoxinas são os primeiros fatores associados a prolapso? Essa é uma delas. Tá. Tudo que a gente estava falando aqui, até aqui, né, é assim no mundo perfeito. Vamos dar o nível de vitamina, mineral adequado, né, todo mundo... É senso comum saber que tem que ter uma nutrição diferenciada. Aquele que ainda não está fazendo deve imediatamente mudar de ideia, né, e passar a fazer isso. E aí aparecem os problemas que acompanham as matérias-primas. As micotoxinas certamente estão no rol, né, delas. Hoje em dia, até a azarolinona não é só na questão reprodutiva, a gente vê que
no efeito que pode ter em índices reprodutivos, mas na própria lactação, né, aumenta a apoptose das células do útero, né, da produção de leite. Então, elas morrem mais cedo e aí, né, a produção de leite cai, né? Mas não dá para se dizer outra coisa, né, que não há uma alta correlação. A gente sabe que a zearalenona ela causa eventualmente algum prolapso, mas ela não é a causa dos prolapsos que a gente vê hoje, né? Não é a causa. Senão ficaria muito evidente isso, né? A gente viria, né, as vulvas bastante proeminentes e não é o caso, né? Não é o caso. Não existe uma correlação direta. Mais um fator ali, uma coincidência às vezes, mas não é o fator determinante, não. Né? Tanto é que a forma de estudar hoje aí os prolapsos aí, segundo os grandes amigos aí veterinários, é por ecopatologia, né? Tá todo mundo levantando as coincidências, tem que correlacionar, tem que trazer esses dados para a gente poder diminuir a presença desses fatores que coincidem, que tem maior taxa de coincidência da presença, né, da ocorrência de prolapso, né? Então, não dá para dizer nenhum fator, tá? Nenhum fator. Pessoal, última perguntinha aqui, não sai não, que a gente tem um sorteio já, daqui a pouquinho. Não vai dar para mandar todas, pessoal. Aí depois vocês podem enviar as perguntas, a gente encaminha para o Maurício. Então, espera aí que nós temos nosso sorteio. Maurício, está aqui a última pergunta. Até quanto de ração pode ser fornecido para a leitoa, de modo que não fica fornecido muito a mais do que ela precisa para a sua preparação? Muito. Aí existe uma, assim, eu acho que um pouquinho de variação entre as genéticas, né? Algumas recomendam restrição e depois deixa à vontade, até para quase que fazer um efeito flushing ali, né? Antes da cobertura. Normalmente o pessoal fornece à vontade, mas é aquele à vontade, né? Se a gente acompanhar aí mais ou menos o peso dela com que um animal de terminação tem, né? Vai ficar ali no finalzinho, ali perto de uns 3 quilos, ali, por ali, né? Uhum. Mas isso talvez seja importante na hora de você fazer um levantamento de quanto você vai produzir de ração para a categoria, para não ficar produzindo a mais e transportando a mais, né? Mas eu acho que não tem que acompanhar a evolução do peso com a idade, né? Peso e idade, que é outro grande problema, né? Balança dentro da granja é raríssimo, né? É raríssimo se ter, né? Mas sigo aí o que dizem as genéticas. Cada uma fala de uma maneira, uma ração específica, porque também não é só a quantidade, é saber realmente o que está entrando, né, pela boca, o que a gente está fornecendo. É uma coisa dual, né? Então, se você fizer uma restrição, der muita ração, mas tiver ali qualitativamente uma ração muito mais fraca, é capaz de ela ainda assim estar subnutrida, vamos dizer assim, né? Não pela quantidade, mas pela qualidade. Então, é difícil dizer isso daí. Acho que a gente tem que seguir aquilo que os manuais aí preconizam, né? Isso. Né? Concordo, e só complementando um pouquinho aí, né? Segue o que a genética fala. Toda genética tem uma recomendação. Agora, o desafio é quando a gente chega na granja, ela tem 3 genéticas diferentes, aí fica complicado, né, gente? Sim, Mas sim. sempre seguir o que a genética, né, o manual descreve lá de recomendação. Pessoal, então, olha só. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Maurício, olha a audiência, o pessoal ficou até o final, né? Bacana.
Quero agradecer a presença de vocês. Isso só acontece porque vocês estão aqui conosco. A você, Maurício, muito obrigada por compartilhar tamanho conhecimento com todos nós. Todo mundo aprende um pouquinho. E obrigada pela sua disponibilidade. E eu quero te pedir para deixar uma mensagem final aí para o pessoal que nos assistiu até agora, por favor. Não, legal. Bom, obrigado por mediar aí, né, o nosso bate-papo. Foi bastante agradável, bem leve, né? Não, deixar essa mensagem para o pessoal, né? Porque se a base não estiver bem feita, não adianta, né? Nós vamos pagar a conta lá na frente. Ah, isso custa caro, isso demanda mais espaço e não sei o que, não adianta. A conta chega, né? A conta chega e está cada vez mais difícil, né? Se a gente pensar que uma fêmea, que normalmente, vamos usar como moeda o leitão aí, que o pessoal fala que até o terceiro parto é que ela se paga, né? Imagina cobrir uma fêmea e ela não parir. Então, com 3 partos, pelo menos uns 40 leitões a gente chega, né? Então, esses 40 leitões, isso fica de herança. As outras vão ter que se pagar e ainda pagar esses 40, né? Da outra que foi coberta e acabou não entrando na produção, né? Então, os custos são muito altos. Eu acho que quase que empata mesmo, né? A gente quase não vai ter lucro com os leitões da engorda, mas no plantel reprodutor, se não tomar cuidado, as contas não fecham, né? As contas não fecham. Com certeza. Maurício, mais uma vez obrigada. Pessoal, olha só, conhecimento aplicado, né? Eu levanto essa bandeira sempre. O conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado e aplicado, né? Então, o que o Maurício trouxe aqui para a gente foi muito conhecimento aplicado. Maurício, mais uma vez, obrigada. A DSM também, tá? A vocês, pessoal, pela presença, a toda a equipe da Academia Suína pelo suporte. Estão ali no backstage, estão dando suporte aqui para a gente. Obrigada a todos e uma boa noite. Nós nos vemos numa próxima oportunidade, né, Maurício? Isso aí. Boa noite, então. Obrigado mais uma vez, pessoal. Tá. Obrigada, tchau, tchau. pessoal. Bom descanso a todos.